Em 1919 foi criado um protetorado britânico na Palestina que duraria até 1947. A Inglaterra tinha ali a prerrogativa de criar um Estado lá na Palestina, estava sob o controle dela. Aí, para você ter uma ideia de como essa imigração ela foi forjada, né? Porque antes da Inglaterra chegar na Palestina, a maioria da população era palestina, praticavam o islamismo, eram de origem árabe, mas havia lá uma comunidade judaica que vivia pacificamente naquele lugar, que não era atacada, que não era massacrada, que não era perseguida. Havia lá um grupo de 83 mil judeus, num território pequeno, né, menor do que o estado do Sergipe. Se aquela população da Palestina odiasse o judaísmo, teria massacrado eles, teria dizimado com eles. Por que não fizeram isso? Por que esses 83 mil judeus viveram pacificamente naquela localidade antes da chegada dos britânicos, né? Entende? Porque a questão não era essa. Até aí depois, você vê, em 1919 tinha 83 mil judeus, em 1947 tinha 600 mil judeus, que mesmo assim continuavam morando lá sem maiores problemas, né? Agora, é um assentamento, né? Os britânicos estão empurrando os judeus para ir para lá, vão para lá. E os judeus também não se sentiam seguros na Europa por conta das perseguições. O Holocausto, que eu já falei, foi um negócio pavoroso, matou milhões de judeus, milhões de outras pessoas, de outras etnias também. O nazismo também perseguiu homossexuais, ciganos, né, comunistas, enfim, teve perseguição religiosa, étnica, de gênero, perseguição religiosa, política, né, enfim. Acelera isso, né? Em 1947, a recém-criada ONU, antes até da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU, com o voto do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, decide favoravelmente pela criação de dois estados independentes soberanos na Palestina. Um israelense e outro árabe. Um de maioria judaica, né, de judaísmo, e outro de maioria muçulmana. Em 1948, preste atenção nessa informação, hein? Em 14 de maio de 1948, tem a independência do Estado de Israel. Maio de 1948 tem a independência do Estado de Israel. Sabe o que acontece algumas semanas depois? Esses judeus são massacrados? Não. Algumas semanas depois da independência de Israel, acontece a Nakba. Nakba, que em árabe significa catástrofe. 700 mil palestinos são expulsos sumariamente das suas terras. 700 mil palestinos são expulsos da sua terra. Em 1947, tinha cerca de 600 mil judeus morando lá. Se os palestinos, se fosse o caso, eles poderiam ter expulsado eles de lá, mas não o fizeram. E depois, na independência do Estado sionista, deixando sempre claro, não foram os judeus quem fizeram isso, foi o Estado sionista, que é um Estado colonialista, ocidental, patrocinado pelas potências do Ocidente, pelas potências cristãs do Ocidente, que tem etnia europeia. Olha que coisa interessante, né? O Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento oficial em inglês, gente. Em inglês. Não deveria ser em hebraico, se é a língua oficial de Israel? Por que em inglês, né? Por causa dessa influência claramente europeia, que praticamente o inglês acaba sendo uma língua oficial, quase oficial, do Estado de Israel, né?
Olha aqui nesse mapinha, você vê a evolução desses territórios. O primeiro mapa é antes da declaração de independência de Israel. Tudo aquilo ali que está de verde era a terra dos palestinos, tá? O que está em branco, você vê que tem algumas áreas em branco, eram terras daqueles que eram israelenses antes de Israel, vamos dizer assim, né? Você vê que eles estão ali, estão presentes, grupos judaicos, né? Estão ali presentes. Depois vem ali, em 1947, o plano de partilha da ONU. O verde ali tem uma organização, tem uma área verde que vai ser dos palestinos e a branca que vai ser de Israel. A maioria dos árabes não foi contrária à criação de dois estados, né? Depois, ali nós temos o terceiro mapa, já está muito mais delimitado, olha. Aí você já tem uma inviabilidade desse Estado palestino, porque é um único povo que tem um território que não se comunica entre si. Como é que quem está em Gaza vai para a Cisjordânia e vice-versa? Vai depender da boa vontade de quem está no meio, e essa boa vontade ela não existe, não existe. E hoje, né? Hoje, quer dizer, antes da guerra de 2023, que está pior ainda, olha, praticamente a faixa de Gaza ficou bem menor. Ali na Cisjordânia tem assentamentos judaicos, tem 500 mil judeus que foram infiltrados lá, que foram colocados lá na Cisjordânia para justificar a tomada daquela terra. Como é que vai tirar essa gente daqui agora? Temos que tomar essa terra, né? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.